A escola de Chicago, ela surge em 1910, porém os seus estudos, eles só dão início em 1915 e vão até 1940. As pesquisas na escola de Chicago, elas eram feitas de forma empírica, que era através das experiências vividas pelos próprios seres humanos. E esses pesquisadores, eles usavam o ser humano, eles iam atrás do ser humano como a fonte de pesquisa deles, onde os seres humanos eram os seus objetos de pesquisa e as cidades eram os seus laboratórios. Os dados eram primários porque eles vinham diretamente das experiências dos seres humanos e não de pesquisas já realizadas anteriormente por outros pesquisadores, por outros estudiosos. Eram coisas que realmente estavam surgindo naquele momento. Eram ideias que vinham de situações passadas e vividas por aquelas pessoas naquele lugar. Esses estudos eles desmistificavam os desvios sociais, como algumas patologias de crime, de prostituição, que eram tidas na sociedade, porém, eles tiraram essa ideia de patologia porque não era um erro, para eles não era um erro, era uma consequência de tudo que estava acontecendo na cidade. E essa escola de Chicago, ela era dividida em 3 gerações. Na primeira geração da escola de Chicago, o pioneiro foi o Robert Parker, e ele começou com o estudo da ocupação territorial da cidade, de como essa cidade começou a ser ocupada, por que ela foi ocupada, e ele analisou o comportamento humano que levou a essas ocupações territoriais. Ele atribuiu o conceito de ecologia humana, que vem da biologia, né, de Charles Darwin, e dentro da ecologia humana, ele aplicou a seleção natural, que é a adaptação dos indivíduos no meio, que na verdade é uma forma de divisão pelo comportamento e características semelhantes, ou seja, foi o estudo de como aqueles espaços foram ocupados e que aqueles espaços foram habitados por pessoas com características semelhantes e com modos de vida semelhantes, e isso ajudou para que essa divisão fosse formada e que assim tivesse essa seleção natural. Fazendo parte também da primeira geração, podemos citar o Robert Redfield, que em 1926 ele deixa Chicago e parte para Tepoztlan. E como fruto dessa experiência, ele lança o livro Tepoztlan, uma vila mexicana, um estudo da cultura, onde no livro ele aborda assuntos da cultura folk e de sociedades camponesas. Nesse livro, ele lança o conceito de folk urbano, que se refere à passagem de uma sociedade não urbana para a urbana. Para deixar mais clara a definição sobre folk urbano, nós podemos dizer que ele incorpora estilos de um modo rural para o urbano, como por exemplo na música temos o sertanejo universitário. O sertanejo ele é o antigo e o universitário o atual. Aí se torna a função mais a evolução. De acordo com Redfield, as comunidades rurais caracterizam-se por 4 características-chave, que seriam elas: distinção territorial, homogeneidade, elas são vistas como pequenas e tendem a ser autossuficientes. Na segunda geração, temos Louis Wirth, que propõe analisar o fenômeno urbano tendo em vista seus aspectos físicos e sociais. O autor inicia sua análise afirmando que o surgimento das grandes cidades é um marco mais significativo para delimitar o que seria distintamente moderno na civilização ocidental. Lewis, em sua obra The Ghetto, afirma que os guetos, propriamente ditos, bairros, são resultado de imigração. Ele chega a esse resultado estudando a imigração de judeus e alemães em Chicago. Malinowski foi o primeiro mentor para a geração científica de antropólogos britânicos. Foi considerado um dos fundadores da antropologia social e a consolidou como uma disciplina acadêmica, ou seja, ele deu a ela um objetivo, método e teoria. Ele também foi o pioneiro no método de observação participante, que consiste em que o pesquisador se insira naquele meio, seja aceito e participe dos eventos do grupo que ele está estudando, para assim entender a lógica que move essa comunidade. Sua apologia à observação participante como método da antropologia seria sua maior contribuição a essa ciência.
Por fim, na terceira geração da Escola de Chicago, o sociólogo Howard Becker nos leva a compreender mais sobre os desvios de comportamento da sociedade em si, juntamente com a violência, criminalidade, tráficos e prostituição. Em seu livro publicado, onde é um marco nos estudos sobre desvio, ao longo dos 10 capítulos do livro, Becker nos leva a conhecer usuários de maconha, músicos de casas noturnas, empreendedores morais, todos esses tipos sendo agentes em processos que produzem carreiras, estilos de vida e visões de um mundo que não deixam de ser reais por serem socialmente construídos. O mundo social, ou melhor, os mundos sociais concebidos por Becker, são compostos por pessoas que, agindo juntas, com diferentes graus de comprometimento, produzem realidades que também as definem.